queridos, a lição de número 7, a lição que encerrou a segunda edição do programa de Educação Cristã Continuada. A gente falou sobre a Epístola aos Filipenses, né? Filipenses, uma comunidade cristã exemplar. E a sétima lição, conforme nós dissemos no último áudio, Paulo faz considerações finais da epístola ou da carta aos irmãos da comunidade de Filipos. Ele faz alguns agradecimentos e também envia algumas saudações para os irmãos da comunidade e também impetra uma bênção, libera uma bênção, profere uma bênção sobre a vida daqueles irmãos. Esse conteúdo da carta está no capítulo 4, versículo 10 ao 20. A primeira parte, são os agradecimentos, e a segunda parte, saudações e bênção, no capítulo 4, versículos 21, 22 e 23. Então nós vamos ler o texto e fazer aí a exposição bem simples. O texto nessa parte da carta é bem explicativo, a gente praticamente não tem nem o que ficar desenvolvendo muito, tá bom? Então vamos lá. A parte da carta final em que o apóstolo Paulo expressa alguns agradecimentos aí. Capítulo 4, versículo 10 ao 20, diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário para Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então Paulo aqui expressa à comunidade de Filipos o seu agradecimento pelo fato de sempre se lembrarem dele e das demais comunidades cristãs que eram servidas a partir do seu serviço, a partir da sua prática de vida dedicada a partilhar, a viver e partilhar o Evangelho. É um ministério de dispensação da graça, cuidar da reconciliação, da vida espiritual daqueles irmãos que iam ali se agregando à comunidade da fé. E Paulo expressa esse reconhecimento que a comunidade de Filipos sempre esteve presente, sempre esteve junto, sempre contribuiu. E ele deixa bem claro que de todas as comunidades que foram sendo formadas, todas as comunidades que compunham na época a igreja, os que seguiam a Jesus, o Evangelho, nenhuma das comunidades, nenhuma das igrejas compartilharam com ele, contribuíram, deram suporte, deram apoio financeiramente falando, senão a comunidade de Filipos, em várias vezes, até para ajudar outras comunidades, como por exemplo a de Tessalônica, que Paulo cita. Paulo deixa claro que ele não tinha isso como uma imposição para com aqueles irmãos. Ele diz que ele diz isso não por necessidade, não que ele precisasse, que ele ficasse implorando para os irmãos isso, porque ele já tinha sido instruído através do processo de desenvolvimento da fé e da chamada que Deus tinha com ele. Ele tinha sido instruído em tudo, ele aprendeu, ele foi desenvolvido na maturidade para conviver em todas as condições, sabendo que ele ia poder passar por todas as coisas sendo provido e cuidado por Deus. Mas ele reconhece, agradece a participação daquela comunidade, daqueles irmãos, no desenvolvimento do ministério e toda a obra missionária que ele faz de evangelização.
referencia eles, agradece a eles, diz que ele tem vivido momentos de fartura e de abundância graças à vida daqueles irmãos, e outras comunidades têm sido beneficiadas. Uma grande lição que fica para nós, igreja, que hoje visualizamos tanta divisão, tanto partidarismo, tantas pessoas com tanto sobrando, jogando fora ou envelhecendo numa conta ou em propriedades, enquanto outros que são abraçados e beijados por eles estão passando necessidade, não tem nem o que comer no outro dia, né? Muita disputa, muita confusão, muita contenda, e não tem mais aquele evangelho do início, aquela irmandade, aquela familiaridade que existia na igreja primitiva, onde todos vendiam o que tinham, as suas propriedades e posses, e repartiam entre todos para que todos estivessem de igual modo e ninguém passasse necessidade. Uma coisa que do quarto século para cá, depois da institucionalização da igreja, né, a gente tem visto cada vez mais diferente o quadro do que esse. Mas a comunidade de Filipos é elogiada pelo apóstolo Paulo por manter esse hábito, manter esse espírito, manter esse propósito e continuar sendo assim, né? Não aceitando as desigualdades sociais no meio cristão, e não só cristão, acredito que eles contribuíam para com o ministério evangelístico através de Paulo e de seus cooperadores, e isso alcançava até pessoas que ainda nem faziam parte da comunidade da fé, mas eles estavam ali, sempre generosos, participativos, voluntários. Paulo agradece isso e libera sobre eles uma palavra de bênção, né? Ele agradece e diz que Deus vai suprir todas as necessidades deles em glória em Cristo Jesus. E agora a segunda parte, o encerramento. Paulo faz algumas saudações a esses irmãos, a todos os irmãos, e também declara uma bênção. Versículos 21, 22 e 23, ele diz assim: Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Então, tem irmãos ali que são do nível do governo, do alto escalão, que estão ouvindo o evangelho que Paulo está anunciando, o evangelho de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus, a mentalidade de Jesus, a vontade de Deus, e eles estão aceitando, e eles estão ali junto com Paulo e seus companheiros e enviam para eles saudação para aqueles irmãos da comunidade de Filipos. E Paulo destaca eles como os principais que estão enviando, né, esse cumprimento, essa saudação. E ele então libera a bênção, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a condução do Espírito Santo, o auxílio do Espírito Santo, esse mover de Deus no homem interior continue conduzindo vocês. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos, e ele confirma dizendo assim seja, ou amém. Tá? E a gente encerra aí, enfatizando o versículo de número 20. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo sempre. Amém. E isso que a gente vê, a glória, né? Que não é nada mais, nada menos do que a presença, a comunhão, a permanência, a atuação, a aproximação de Deus com os seres humanos através do Evangelho, através da comunhão no Espírito, através da fé, a mentalidade focada e influenciada por Jesus, vista em Paulo, nos seus companheiros, Epafrodito, Timóteo e tantos outros, que é encorajada a ser seguida pelos irmãos da comunidade de Filipos. Por isso a gente toma essa comunidade como uma comunidade cristã exemplar, porque a gente vê nela a atuação perfeita da vontade de Deus na reconciliação com os seres humanos, por meio da fé em Jesus Cristo, pela influência na pessoa dele e no poder do Espírito Santo que opera esse ministério da graça. Ok? A gente encerra aqui então essa segunda edição e também o estudo dessa epístola maravilhosa, onde nós podemos ver o que é ser um cristão, o que é ser igreja, o que é de fato ser reconciliado com Deus, o que é a graça. A gente vê o que realmente é importante aos olhos de Deus, segundo a obra de Jesus, pelo mover do Espírito de Deus,
que a gente com certeza precisa se conservar nesse caminho e não desviarmos dele e não darmos atenção para qualquer outro tipo de ensinamento ou de mestre ou de caminho que não seja esse, né? Que se expande, não se limita a uma denominação, a uma religião, a uma comunidade, mas isso se expande para todos os seres humanos sob quaisquer condições. Ok? Deus abençoe. Aqui a gente encerra. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. Aguardem aí, a gente vai estar breve, já começando aí uma terceira edição, dando continuidade a esse sentido que a gente está falando. A gente vai estar falando sobre vivendo debaixo da graça. Ok? Deus abençoe. Até a próxima edição, as próximas aulas da próxima edição. Continue conosco. Nós sigamos aí debaixo da graça de Deus, no mover do Espírito, no nome de Jesus.